O projeto Bioeconomia é um projeto realizado em parceria da USP com o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, projeto sediado na FEA, e que é apoiado pela FAPESP e pela FAPEAM. Nosso projeto tem por missão ampliar a compreensão das questões relativas às cadeias de valor com base na biodiversidade, mas com um foco todo especial para a geração de emprego e renda e bem-estar nos estados do Amazonas e de São Paulo. Sua missão é identificar fatores críticos para elevar a sustentabilidade das cadeias de valor nos dois estados, mas especialmente nos beneficiando os produtores com alto potencial do consumo no estado de São Paulo. Esse primeiro workshop é uma apresentação inicial das atividades que estão sendo realizadas e, portanto, nós teremos uma mesa de abertura que tem o privilégio de contar com o professor Fábio Fresati, diretor da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo, e caberá ao professor Adalberto Val a primeira alocução, seguida por mim. Em seguida, o professor Fábio Fresati deverá fazer a sua alocução, para em seguida, então, iniciarmos a primeira mesa, que contará com a presença do professor Luiz Eugênio Melo, diretor científico da FAPESP, Carlos Roberto Bueno, da Fundação Amazônia Sustentável, Paulo Mutinho, do IPAM Amazônia, e Eduardo Coelho Cerqueira, da Federal do Pará. Sem demora, portanto, eu quero primeiro agradecer a todos os participantes que estão se dedicando ao tema, mas especialmente aos expositores e expositoras que dedicaram tempo para preparar esse conteúdo que será apresentado de hoje até quarta-feira. Também queria sublinhar que, além do projeto Bioeconomia, nós estamos recebendo projetos congêneres que são apoiados pela FAPESP e pela FAPEAM. São projetos que tratam de temas muito relacionados ao nosso tema da bioeconomia e das cadeias de valor. Portanto, sem demora, a palavra, professor Adalberto Val, é sua por 5 minutos. Muito bom, obrigado, Jacques. Bom dia a todos, bom dia a todas. Um cumprimento especial ao professor Fresati e ao professor Luiz Eugênio Melo. É um prazer imenso estar aqui participando dessa mesa de abertura sobre a questão da bioeconomia, cadeias de valor na Amazônia. Eu tenho vivido essa região desde que me mudei para cá, daí de São Paulo, em 1980. Então, está pouco mais de 40 anos trabalhando aqui nessa região. Eu gostaria de chamar a atenção para 3 pontos principais dentro desse contexto. Quando a gente fala em bioeconomia e cadeias de valor, é preciso ter claro o que é a Amazônia e a sua escala. Desde o começo do soerguimento dos Andes, na região, em que a conexão Atlântico-Pacífico foi bloqueada, nós temos a formação de uma região cuja maior parte está em território brasileiro, mas que se estende por todos os países do norte da América do Sul. E é nesta região, com desafios climáticos, tectônicos, biológicos, ambientais, que vai se formando uma diversidade biológica sem precedentes. É nessa diversidade biológica que está incorporado um vasto conjunto de informações que foram coletadas ao longo desses milhões de anos de formação da bacia. Eu diria que é um pouco errôneo falarmos em diversidade na Amazônia. Eu acho que essa palavra tem que vir no plural, diversidades amazônicas. Porque além da diversidade biológica, há uma diversidade ambiental extremamente grande, geológica, química e assim sucessivamente. Sem esquecer, e aí o segundo ponto,
a diversidade cultural que a gente tem na região, que precisa permear ações, principalmente quando a gente está falando de bioeconomia. A inclusão social na Amazônia é muito necessária e, portanto, ações para a redução das desigualdades internas, desigualdades sociais, é fundamental. Portanto, essas ações têm que, na realidade, observar as características ambientais, geológicas, mas também a diversidade cultural. E é preciso ter em conta, e eu vou sublinhar isso fortemente, a sensibilidade ambiental. Quanto maior a biodiversidade que nós temos na região ou em lugares específicos dessa região, menor é a densidade de ocorrência de organismos nestas áreas. Portanto, quando nós estamos pensando em cadeias de valor, em inclusão social, em geração de renda, a intervenção ambiental precisa ser pensada com todo cuidado. Exportar material da Amazônia com custos ambientais significa ter impactos em outros segmentos econômicos extremamente importantes. Quando nós desmatamos para ter uma monocultura no lugar, significa termos menos serviços ambientais, entre os quais devemos incluir, sem sombra de dúvida, a questão da movimentação de águas nesta parte do mundo, principalmente a disponibilidade de água no sul do Brasil e no sul da América do Sul. Portanto, o projeto que nós estamos trabalhando agora tem esta sensibilidade, tem esta característica de considerar esses aspectos múltiplos que nós vivemos no dia a dia da Amazônia. Muito obrigado. Muito obrigado, meu caro Adalberto. Me permitirei agora fazer poucas considerações, dando sequência a essa ênfase que o Adalberto Val deu sobre os desafios que essa região coloca para os pesquisadores, para o Brasil e para a humanidade. Nós estamos lidando com uma esfera que foi já estudada há mais de séculos. Eu quero aqui começar reverenciando pessoas que se dedicaram ao tema da bioeconomia. Me refiro a Berta Becker, me refiro a Aziza Bissaber, me refiro a Samuel Ben-Shimon. Nós precisamos reverenciar os que vieram antes e valorizar os trabalhos que eles realizaram. Quais são os 5 aspectos que valeria a pena sublinhar nesse contexto de início de segundo semestre de 2021? São 5 aspectos que eu quero sublinhar. Primeiro, a crise sanitária aumentou as desigualdades dentro de países e entre países. E a região amazônica também sofre as consequências. Eu não preciso aqui lembrar as imagens que foram projetadas, os desafios que a comunidade local enfrentou em várias das capitais e no interior dos vários estados da Amazônia. O segundo ponto é com relação à deterioração das condições de trabalho, emprego e renda e de bem-estar. Salvo em poucos setores, que é o setor de transição digital, de desafios ambientais, de logística, de mobilidade, do setor agro, mas salvo esses setores, nos outros setores a deterioração das condições de trabalho aumentou, o que aumenta a nossa responsabilidade como pequena contribuição à bioeconomia, enfatizar nos nossos critérios, em primeiro lugar, a dimensão humana dentro do processo de desenvolvimento. O terceiro ponto é que nós não estamos migrando para um novo normal, nós estamos migrando para uma nova era que talvez seja semelhante à migração da sociedade humana da era agrícola para a era industrial. Portanto, nós vamos viver profundas transformações duradouras e definitivas
Existe, sim, claramente uma aceleração de tendências, e o melhor exemplo é esse encontro que se dá com mais de 50 pessoas em vários pontos do Brasil e do mundo, e com isso nós temos um exemplo dessa aceleração. Mas não haverá um retorno ao normal. Nós estaremos, talvez, nos próximos 10 a 20 anos, vivenciando, nós e as gerações futuras, profundas mudanças nessa nova era, que seremos o sujeito a ela, ou seremos construtores da nova era, e me parece que os que estão nesse momento juntos somos muito mais construtores do que objetos da nova era. O quarto ponto são as medidas anticíclicas. Nunca houve tanta liquidez financeira no mundo e no Brasil como no momento atual. Quando a Europa decide injetar 700 bilhões de euros na chamada retomada verde, os Estados Unidos ainda mais do que esse valor, e o continente asiático vivendo o plano quinquenal chinês, nós temos uma extraordinária liquidez. A questão é como, tanto na Amazônia, como no Brasil, como na América Latina, nós vamos nos posicionar em relação a esses países que estão injetando extraordinários volumes de recursos. No Brasil, estamos sentindo, em parte, esses efeitos, mas a questão agora é como nos alinharmos na questão da sustentabilidade ambiental e da transição digital. Finalmente, o último ponto é que as instituições estão sendo desafiadas quando, mais do que nunca, a sociedade necessita dessas instituições. Nós estamos aqui junto com duas instituições, a FEA, que está completando 75 anos esse ano, e a FAPESP, que completa 60 anos o ano que vem. São instituições que se tornam, ela, a FEA, dentro da USP, a FAPESP, dentro do Sistema de Inovação Paulista e Brasileiro, são instituições incontornáveis. Nós não teríamos possibilidade de enfrentar as crises que enfrentamos há mais de 2 anos sem instituições que foram capazes de responder aos desafios. A partir daí, convém sublinhar as perguntas que nós nos colocamos. Quer dizer, em primeiro lugar, como centrar o desenvolvimento na dimensão humana e na sustentabilidade ambiental? Como promover a capacitação e recapacitação de pessoas para a construção da nova era? Como a transição digital torna possível uma economia mais inclusiva e mais resiliente? Como essa transição digital pode reduzir a informalidade e a própria ilicitude via novas tecnologias? E como fazer da retomada econômica um espaço de oportunidade, tanto na dimensão tecnológica como na dimensão da sustentabilidade, sempre colocando a dimensão humana no centro do processo. Eu queria, então, concluir e passar a palavra ao professor Fábio Fresati, tendo sublinhado como, junto com Adalberto Val e os demais integrantes do projeto Bioeconomia, nós estamos focando nessas dimensões e nessas perguntas para caminhar na construção de um conhecimento ao longo dos 2 próximos anos. Muito obrigado. Fábio Fresati, a palavra é sua. Obrigado. Obrigado, Jacques. Bom dia a todos. Eu quero particularizar nessa mesa de abertura meus cumprimentos ao professor Jacques Marcovitch, ao professor Adalberto Val, extensivo a todos os participantes. Primeiro, cumprimentando pela oportunidade de divulgação de um tema tão importante e destacando o privilégio da FEA, não só no sentido internetico, mas de ser sede de um projeto tão importante e tão oportuno como esse que está ocorrendo. O momento ele é extremamente importante em termos de avançar e mostrar potencial dos vários capitais que existem. E num momento de transição, de ansiedade, complexidade como esse, é um privilégio pensar nessa lógica da bioeconomia. Nós temos aqui vários capitais, e aí eu quero cumprimentar a presença da FAPESP, da Universidade, da UEA, da FAS, da Embrapa, INPA, IPAM, e na pessoa do professor Jacques, os meus cumprimentos por ter um projeto que tem umas características fundamentais para esse momento. Ele é amplo, então, como já foi ouvido anteriormente, ele mexe com uma lógica não só
geograficamente muito extensa, mas uma sequência de elementos importantes, não só para a economia, num sentido mais lato, mas do ponto de vista de sociedade, assertivo. Ele está sendo conduzido de uma forma bastante interessante nesse sentido, lúcido em relação às oportunidades e a quem trazer para conversar e a quem afetar, ousado, num momento como esse avanço é extremamente destacado, essa característica, e o oportuno que eu já mencionei, ou seja, as pessoas precisam de esperança, as pessoas precisam perceber que coisas podem ser mudadas, o macro, de alguma forma, pode ser afetado. E é muito importante ver agentes diferentes lidando com algo focado como esse projeto. Então, meus parabéns na pessoa do professor Jacques, mas extensivo a todos os participantes, componentes, de alguma forma, agentes que estão contribuindo para um projeto que todos nós vamos nos orgulhar. Parabéns e tenhamos um excelente workshop. Eu devolvo a palavra. Muito obrigado. Obrigado, professor Fábio Fresati. Na sua pessoa, eu quero cumprimentar toda a direção da FEA, inclusive o professor José Carlos Santos, chefe de departamento de economia, que nos brinda com a sua presença, e os demais integrantes da direção da FEA. Sem demora, nós vamos passar agora para a segunda mesa, que se refere às prioridades. E nós temos o privilégio de ter o professor Luiz Melo, diretor científico da FAPESP, a quem eu passo a palavra. Muito obrigado, professor Jacques Marcovitch. Um prazer estar aqui participando desse evento. Um prazer também reencontrar o professor Adalberto Val, um grande amigo, para não falar um velho amigo. E aqui vou apresentar um breve material que indica algumas das iniciativas que a FAPESP vem desenvolvendo já há algum tempo na região amazônica. Então, eu pedi à minha equipe que elaborasse essa indicação de 3 grandes parcerias que nós temos. Eu começo pela maior delas, que é com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, a FAPEAM, onde nós tivemos já 2 chamadas conjuntas, uma em 2009 e a segunda em 2020, com 26 projetos conjuntos financiados, 5 já encerrados de 2009, sendo 2 nas áreas biológicas, 1 em agrárias e 1 em ciências exatas da terra. Em 2020, nós tivemos 21 projetos, nesse caso, apoiados e que estão em andamento, sendo 7 em agrárias, 5 em ciências exatas da terra, 5 nas engenharias, 3 em ciências humanas e sociais e, por fim, 1 nas ciências biológicas. O investimento da FAPESP nesses projetos selecionados em 2020 será, aqui está escrito foi, mas ele vai se desdobrar ao longo de alguns anos, de 3 milhões de reais, e em 2009 ele foi de 950 mil reais. A chamada com a FAPEAM, dentre as diferentes chamadas que nós fizemos já este ano com fundações de amparo à pesquisa no Brasil, foi a que selecionou o maior número de projetos nos ciclos de chamadas conjuntas em 2020. Com a FAPESPA, do estado do Pará, nós tivemos uma chamada conjunta em 2019, com 10 projetos financiados, todos em andamento, 4 em ciências biológicas, 3 em ciências humanas e sociais, 2 em agrárias, 1 em ciências sociais aplicadas, com investimento de R$ 1.370.000 reais. Mas eu destaco aqui uma chamada feita em 2009, na época que eu estava na Vale ainda, e aquela chamada, na prática, ela somou 40 milhões de reais, sendo 32 milhões de reais da FAPESP e 8 milhões de reais da FAPESPA, e abrangeu diferentes áreas do conhecimento, possivelmente foi a maior chamada da história da FAPESPA, e certamente uma grande chamada para a própria FAPESP. Nós também tivemos uma chamada conjunta com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amapá, em 2019, ali com um projeto financiado na área de ciências agrárias e com um investimento da FAPESP de 54 mil reais. Na prática, quando nós olhamos nessa perspectiva, esses são investimentos importantes, mas ainda assim
certamente aquém do potencial de investimento que a FAPESP poderia fazer. Indo para o tópico específico da bioeconomia, eu tomo aqui a liberdade de citar um trabalho do próprio professor Adalberto Duval, que eu tive a oportunidade de tomar conhecimento quando eu, de novo, trabalhava na Vale. Aí trata-se de uma questão associada a uma característica específica do Rio Negro. E aqui, Adalberto, por favor, me corrija se eu falar alguma coisa imprópria. Mas o Rio Negro é um rio de águas muito límpidas, comparativamente, por exemplo, aos Solimões e à turbidez que segue-se depois da junção desses dois rios, formando o Amazonas. Mas um aspecto muito distintivo do Rio Negro é o seu pH. O pH das águas do Rio Negro é muito ácido, entre 3,5 e 5,5. Evidentemente, isso seria possível para derreter várias coisas, não fosse um ácido fraco. E, na prática, diluído. Então, tem um pH ácido, mas não é uma coisa trágica no sentido da agressividade. Por outro lado, para os organismos que interagem com uma água com essa acidez, evidentemente, todos esses organismos têm e tiveram que se organizar. Os peixes, por exemplo. E aí, como se imagina um peixe que deveria viver como qualquer outro vertebrado, talvez num pH mais 7 ou o que seja, como é que ele dá conta de viver num pH 5,5? E ele fez várias adaptações. Os peixes ali fazem adaptações para isso. Peixes que existem em outros lugares, existem também no Rio Negro, adaptados. Parte dessa adaptação tem a ver com uma substância que eles produzem na guelra, e essa substância tem potencial, por exemplo, quelante, e ela pode fazer quelação de cobre em determinadas condições. Aí, voltando, na época eu trabalhava na Vale, eu era diretor de pesquisa e desenvolvimento daquela mineradora, e evidentemente você fica pensando no potencial que uma linha de pesquisa como essa poderia ter para desenvolver novos materiais biológicos, novos produtos, talvez com base, de novo, na biodiversidade ou em uma das biodiversidades, e olhando nesse prisma, eu diria que o potencial é enorme, é infinito. Resta nós trabalharmos o assunto, mas é só pegar essa vertente, uma única vertente, por exemplo, a condição específica do pH do Rio Negro e tudo que rodeia isso, quer seja em planta, quer seja em vertebrados, quer seja em invertebrados, quer seja em mamífero, e por aí vai. Assim, é enorme o conjunto, e aí a gente olhar para em que condições, por exemplo, do ser humano, diferentes níveis de pH se aplicam, ou em outras aplicações industriais. Então, eu tomo esse único exemplo para dizer assim, é infinito, né? Dá para olhar de uma maneira muito, muito abrangente. No âmbito da FAPESP, eu assumi a diretoria científica da FAPESP há cerca de 1 ano e pouco atrás, e nós estamos discutindo oportunidades que possam fazer parte das ações da FAPESP, talvez de uma maneira concertada com outros países que também envolvem a região amazônica, notadamente as antigas Guianas, né, que hoje têm outros nomes, mas também Venezuela, Colômbia, Peru, Equador, Bolívia. Eu talvez tenha me esquecido de algum desses países que também têm uma dimensão amazônica, mas claramente esses têm uma expressiva dimensão amazônica, e junto com o Brasil e junto com outras nações, países e organizações internacionais multilaterais que têm um interesse em ver essa região melhor estudada, melhor compreendida, talvez habilite a possibilidade de aportes de recursos mais expressivos, e ainda assim respeitando todos os requisitos que a FAPESP tem, mas, de outro lado, fazendo uma alocação muito mais substancial de recursos para uma região que, por definição, será sempre uma região de interesse mundial, por causa do seu impacto no planeta como um todo. É isso. Mais uma vez, obrigado pelo convite para participar dessa mesa. Nós que agradecemos a sua presença, professor Luiz Eugênio. A sua presença reforça essa importância que a FAPESP tem dado ao tema
E, claramente, nós teremos, ao término do primeiro ano dos projetos, porque nós temos os projetos da Unicamp, do IFAM, enfim, são vários projetos da Unesp, nós teremos um balanço de primeiro ano, quando esperamos contar também com a sua presença. Sem demora, eu quero passar a palavra, na sequência, ao Paulo Moutinho, em seguida ao Eduardo Coelho Cerqueira. Carlos Bueno, eu lhe peço depois se identificar para fazer uso da palavra. Então, Paulo Moutinho, a palavra é sua. Obrigado, professor Jacques. Agradeço o convite, agradeço ao professor Val pelo convite também. Extremamente oportuna esse workshop, e fico bastante feliz de poder contribuir. Professor Jacques, eu não tenho uma apresentação de PowerPoint. Meu nome é Paulo Moutinho, como vocês viram, e eu sou cofundador do IPAM, o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, que tem 27 anos agora de trabalhos na região, e do qual eu sou pesquisador sênior. Eu queria trazer aqui um pouco, professor Jacques, professor Valls, amigos, um ponto que a gente vem discutindo muito no âmbito do grupo de trabalho do IPAM sobre economia. Isso já vem há algum tempo, com vários pesquisadores discutindo, sobre o que nós chamamos de um pouco, eu vou colocar aqui como o paradoxo da bioeconomia. E trata-se, de uma maneira bastante superficial, da seguinte coisa: a bioeconomia ela é tão grande que se torna pequena. E eu explico. Ela é tão grande no conceito que se torna pequena no propósito. E eu acho que eu gostaria de começar um pouco os meus comentários nesse sentido. Existe um desafio bastante grande de definição conceitual do que seria bioeconomia e mais, de uma definição conceitual que possa considerar o contexto que muito bem o professor Val colocou, que é o contexto amazônico. Existe uma profusão cada vez mais rápida de conceitos diferentes em que o efeito de grande guarda-chuva pode, e aí eu vou ser um pouco exagerado aqui, matar todo o potencial da bioeconomia e do seu desenvolvimento, especialmente na região amazônica. Portanto, é fundamental que a gente, neste grupo que o professor Jacques e o professor Val estão liderando, faça uma discussão sobre qual é o contexto ou qual é o conceito de bioeconomia que nós vamos adotar, considerando esse contexto amazônico. Quais são as premissas básicas que enquadrem tal contexto amazônico que vai além de produtos florestais, mesmo de cadeias de valor, que é um pouco o foco desse workshop hoje, e geração de renda. Eu tenho escutado, senhores e senhoras, uma série de definições de bioeconomia que eu queria dividir um pouco com vocês para mostrar um pouco desse paradoxo que eu tinha mencionado anteriormente. Escutei já que produção de soja não transgênico é uma expressão da bioeconomia. Uma atividade produtiva livre de fósseis é bioeconomia. Uma produção sustentável de madeira é bioeconomia. O aumento da exportação de produtos florestais, amazônicos, é bioeconomia. E partimos por umas outras coisas bem estranhas. A produção de petróleo em terra indígena é bioeconomia, porque traz royalties para os índios continuarem a ter o seu modo de vida preservado e os seus direitos preservados. Portanto, existe essa profusão de conceitos que eu acho que é preciso ser atacada. Caso contrário, nós teremos tudo que é economia sendo colocado o bio na frente da palavra. Portanto, temos que fugir da maquiagem e fazer algo bem transformador. Mas quais as premissas? Conversando ontem com uma conversa super agradável e instrutiva com o professor Jacques,
a gente falou um pouco sobre as premissas do projeto e que estão nesse workshop e que eu acho que vão bastante ao encontro do que nós estamos discutindo lá no IPAN. Eu queria pegar um pouco um exemplo que é o ícone da bioeconomia amazônica, pelo menos é o que eu tenho escutado em diferentes grupos, o açaí. E é verdade, o valor da produção do açaí aumentou de 220 milhões para 539 milhões entre 2010 e 2016, certamente esse número é muito maior agora, né? Isso é muito mais rentável, por exemplo, do que produção de carne. Alguns estudos mostram até que é mais rentável do que soja. Pois bem, qual é a produção de açaí que nós queremos para qualificar em cima de algo que nós vamos adotar de conceito de bioeconomia? Qual é essa produção? E aí eu trago algumas análises que nós estamos fazendo, que é o fato de que não basta ter um produto ou uma cadeia de valor estruturada, produzindo algo que sai da floresta amazônica ou da região amazônica para chamarmos de bioeconomia. Eu explico por quê. Por exemplo, você tem uma série de modos de produção hoje de açaí e, em grande parte, a demanda crescente, seja ela interna ou externa, está destruindo o modo de produção tradicional de açaí de ribeirinhos. E isso é algo que nós precisamos levar em conta, né? Um estudo bem recente, que é uma tese de doutorado da UFPA, lá do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, feito lá em Gurupá, no estado do Pará, mostra que os ribeirinhos e os extrativistas eles estão usando diferentes métodos que o autor classifica entre produtivista e conservacionista. O produtivista aumenta realmente a produção em 2 ou 3 vezes de açaí, mas há um custo de redução de 50% da riqueza florística da floresta onde esse açaizal está implementado. Há uma migração muito grande, há vários investimentos em monocultura de açaí. Portanto, falar em açaí, sinônimo de bioeconomia, é algo que a gente precisa se aprofundar mais, e eu fico muito feliz quando conversei com o professor Jacques, e o processo de discussão dentro do projeto que está sendo levado pela FAPEAM e pela FAPESP, apoiados por essas 2 instituições, estão convergindo para isso. Portanto, encerrando aqui a minha fala, é preciso que a gente evite o que o professor Hiaoka e outros que estudaram açaí, no sentido da açaização da paisagem amazônica. Portanto, essas coisas todas, eu não estou aqui colocando a solução, eu estou levantando os pontos que nós precisamos no sentido de conceituar a nossa bioeconomia amazônica e adotar um conceito que realmente traga algumas coisas que nós identificamos lá no IPAN como coisas fundamentais ou premissas fundamentais ou que a gente chama de pilares fundamentais. O primeiro deles, eu não vou exaurir com todos aqui, porque eu não tenho tempo, mas o primeiro deles é o desmatamento zero. Não há mais como avançarmos com qualquer ação de bioeconomia aonde se tenha, com muito poucas exceções, o avanço do desmatamento, seja ele ilegal ou legal. Caso contrário, a própria bioeconomia não se viabilizará, principalmente por essas questões que tão falado tipping point, ou desse limite que se passa com o desmatamento, de não retorno de uma degradação continuada da floresta. O segundo ponto, só voltando no desmatamento zero, há uma questão de função de ecossistema que tem que ser considerada. O segundo ponto é o respeito ao fortalecimento das dinâmicas socioeconômicas e culturais, que muito bem o professor Val colocou, no território, que a gente chama no IPAN de bioeconomia territorial. É preciso que se leve
não se tem uma fórmula generalizada para a bioeconomia que acontece em diferentes regiões da Amazônia. Distribuição justa de benefícios, se nós não falarmos nisso, não teremos uma bioeconomia para a Amazônia. Benefícios para quem, para quê e em que escala isso deve ser feito. Não é apenas geração de benefícios, mas o como esse benefício está sendo distribuído para os entes que têm a legitimidade em recebê-los. Há um foco em renda, obviamente, nós temos que aumentar a renda do amazônida, seja ele na área rural, seja ele na cidade, mas o foco não é só renda, ele precisa distribuir renda e, especialmente, evitar concentração de terra. Produção em terra firme de açaí, se for na linha que nós estamos vendo, concentra a terra e concentra a renda. Respeito e inclusão de saberes ancestrais, e isso é muito difícil de se fazer e de se manter. É preciso que a gente tenha o bom e a humildade de reconhecer saberes ancestrais dentro, especialmente do processo de produção tradicional. E, por fim, há mais pontos aqui, mas eu não vou me estender, considerar os preceitos de bioeconomia dentro de uma economia circular, que eu acho que é algo bem atual sendo discutido. É isso, professor Jacques, professor Val, muito obrigado pelo convite. Eu acho que esse workshop é um passo extremamente importante. Como eu disse antes, estou muito feliz de participar dele e contem com a gente lá no IPAM para a gente poder aprofundar essas discussões. Muito obrigado. Professor Paulo Moutinho, cabe a nós agradecermos essa sua generosa participação. Nós sabemos da sua trajetória, o respeito que o senhor goza na comunidade brasileira, na comunidade internacional, entre os integrantes da nossa equipe. O senhor mencionou o alinhamento de propósito que tivemos durante a nossa conversa de sexta-feira, e eu vou me permitir anunciar que a sua disposição de integrar o Conselho Consultivo do projeto pelos 2 próximos anos. Esse Conselho Consultivo vai se reunir a cada 3 meses e nós fomos privilegiados com a sua aceitação. Muito obrigado, professor Paulo. Então, em primeiro lugar, queria agradecer, em nome do professor Jacques, professor Val, a oportunidade de fazer parte desse workshop, desse grupo tão seleto, né, que, enfim, que eu admiro bastante. Pelo pouco tempo, eu não consegui fazer tanto o meu dever de casa, mas eu consegui, e o Lattes está fora, né, mas eu consegui colher um pouco mais de informação sobre o projeto. E aproveito também para agradecer, né, a FAPESP, que tanto nos ajuda aí na figura do professor Luiz. Então, o meu papel é um pouco diferente, né, mas visa complementar. Então, eu vou tentar ter uma visão um pouco mais do uso de tecnologias, né, novas tecnologias, para fortalecer a bioeconomia. Então, eu sou professor da UFPA, da Engenharia da Computação e Telecomunicações, sou pesquisador do CNPq, e falar um pouquinho aqui só. Puxa. Bom, então, a minha agenda, né, eu vou falar um pouco de quem eu sou e por que a minha relação nesse projeto, como ela pode vir, né, definir a minha prioridade e mostrar um pouco sobre um caso de uso. Bom, então, a minha formação foi aqui em Belém, né, depois eu fiquei praticamente, deixa eu pegar só uma ponta do... Fiquei uns 11 anos praticamente fora, então fiz doutorado em Coimbra, depois já passei pela Inglaterra, depois fui para a Universidade da Califórnia em Los Angeles. Atualmente eu sou vice-coordenador do programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica da UFPA, que é um dos maiores programas da Amazônia. Alguns destaques importantes, eu sempre trabalhei com inclusão digital, né, inclusão social. Então, desde a minha volta ao Brasil em 2019, eu já venho trabalhando com isso e recebi algumas premiações, né, do MCTI, da própria Fundação Jorge Paulo Lema. A nível de colaboração, tem colaboração ampla com colegas aí da Amazônia, né, do Amazonas, e uma série de outras universidades no Brasil e no exterior. E eu queria realçar só essa parte do meu interesse, de onde pode vir o meu interesse para o projeto para a bioeconomia. Vou dividir entre acadêmico, né, e pessoal.
Acadêmico, já tive o prazer de colaborar com o Mirauá na primeira chamada de colaboração entre Brasil e Europa de projetos, financiada pelo MCTI, se eu não me engano, em 2011. Né? Nós ficamos em segundo colocado e não foi possível ter o financiamento, mas vários projetos foram submetidos. Né? Eu vejo a minha área de tecnologia como uma área meio, não é uma área fim, então eu preciso de verticais, né, para poder entregar esse resultado. Eu tenho alguns projetos de pesquisa em andamento que são desafios da área da inteligência artificial, da computação em nuvem e conectividade, que eu acho que está bem interessante, tem tudo a ver com esse projeto. Você tem outros projetos que envolvem a internet das coisas, que são sensores, né, são atuadores, eficiência energética, e no Pará a gente tem agora um projeto que está tratando a questão da mobilidade sustentável, né, com ônibus, com barco, com bicicleta, com outros meios, né, inclusive barco com energia solar, zero de emissão, né, drones. Pela FAPESP, até interessante, eu participei de duas propostas no ano passado, na criação de centro de IA. Uma das propostas não foi financiada, mas tratava justamente a questão da saúde e o bem-estar, né? Era bem ampla, envolvia várias pessoas no Brasil. E outra proposta, na véspera, a empresa que apoia preferiu não submeter a proposta e apoiar com recurso próprio, né? Mas é uma grande empresa que eu acredito que eu não posso falar o nome, mas a ideia é que ela entende que, por exemplo, é interessante entender a cadeia do agronegócio e utilizar técnicas de novas tecnologias para poder melhorar, né? E existe um conjunto de chamadas que podem ser transversais e multidisciplinar nossas áreas. Para mim é importante a formação de recursos humanos. E a nível pessoal, eu sou paraense, então eu me sinto muito bem. Eu me mudei agora para uma casa, inclusive um conjunto de terçaizeiro aqui na minha casa, né? Eu acredito no desenvolvimento sustentável e eu acredito também que é importante nós da universidade darmos um retorno para a sociedade do investimento que é colocado na universidade. Deixa eu passar aqui. Bom, a nível de prioridade, eu coloco uma prioridade. Né? Então, falando com o professor Jacques na última CEPT, ele falou, elenca 3 prioridades, ou define 3 prioridades, e para mim a única prioridade é a gestão do conhecimento. Né? Então, como é que as novas tecnologias podem ser usadas para que a gente consiga adquirir esse conhecimento, capturar esse conhecimento, organizar, armazenar, compartilhar, aplicar, ter feedback, otimizar, enfim, fazer uma série usar uma série de ferramentas e metodologias que a gente consiga melhorar. Eu não sou expert, então eu fui no site do projeto e na parte de metodologia peguei uma figura aleatória. E eu vou tentar explicar o conhecimento, por exemplo, dentro dessa figura. Então, em cada um desses retângulos, a gente pode entrar com conhecimento, por exemplo, pode fazer uma organização sobre as instituições de apoio, pode tentar fazer aqui gerar um conhecimento, né? Manter esse conhecimento, otimizar, fazer simulações, né? O que é que acontece se chover mais ou menos? Desculpa pela minha falta de entendimento, tá na área, mas o que é que acontece se a árvore tivesse tamanho? O que é que acontece se o preço do açaí, da castanha, ou seja, que for esse? Então, a gente consegue simular, né, esses impactos, tentar fazer uma réplica dele e tentar otimizar esses modelos, né, de análise. Então, pode ser uma das entradas nessa gestão do conhecimento. Os desafios que eu vejo para o projeto, e para mim também, para as áreas da tecnologia, algo que me colocam, que me dão ânimo, né, me colocam como desafios para participar do projeto. Número 1 é a conectividade. A região amazônica é totalmente diferente de outras regiões do Brasil e totalmente diferente de outras regiões do mundo. Estou colocando isso a nível de modelo de propagação, a nível de geografia, né? Então, a espessura das nossas árvores, a copa das árvores, enfim, a umidade é bem atípica. E as nossas dimensões e a falta de estrutura. Então, a internet, basicamente, ela foi feita para ser síncrona, como nós estamos falando agora. Entretanto, na Amazônia ou em regiões de difícil acesso, nós precisamos de algum modelo que trabalhe de forma assíncrona, né? Então, que colete a informação naquele momento, naquele período de tempo, ou quando possível, compartilhe da forma que der, né? A outra questão importante são os dados, né? Então, tentar fazer análise de dados heterogêneos e tentar ter uma relação de interoperabilidade entre vários sistemas,
Eu imagino que existe um conjunto de entidades, né, envolvidas nesse projeto e que essas entidades têm sistemas próprios para poder fazer o armazenamento, o tratamento dessas informações. Como eles se comunicam? Eles vão se comunicar? Qual o custo disso? Quanto de energia eles gastam para poder fazer isso? Se eu juntar o conjunto, ou se eu juntar várias partes do sistema, a gente consegue melhorar, né? A parte de IA, como a FAPESP já vem incentivando há algum tempo e outras empresas já entenderam a necessidade de ter centros de IA específicos para resolver problemas da sociedade, né? Problemas que podem ser da bioeconomia, como nós podemos utilizar essa inteligência artificial de uma forma sustentável, né? De uma forma sadia, para resolver o problema ajudar na tomada de decisão da bioeconomia. Como é que nós conseguimos reduzir a interação humana? Por exemplo, numa propriedade rural, nós poderíamos ter um dispositivo com um pouco mais de inteligência e que ajudasse a alertar aquele produtor, ou aquela pessoa, o trabalhador, enfim, naquela propriedade rural, o que é que ele poderia fazer de acordo com essas condições que estão acontecendo agora, de acordo com esse conjunto de entradas. Por exemplo, você pode plantar, ou colher, ou fazer alguma coisa, né? E voltando a desafios tecnológicos, a gente tem muitos desafios tecnológicos que, nesse caso, devem ser otimizados especificamente para trabalhar em áreas de difícil acesso, com comunicação assíncrona, com dificuldade de energia, né? E com pessoas com baixo nível de formação específica de tecnologia, né? E eu acredito também na colaboração. Não adianta eu pegar esses dados e ficar para mim. É até legal ir no site do Momirawai e pegar um conjunto de informações que estão lá, né, que possam ser usadas pela comunidade. Mas, de repente, é possível estudar formas de colocar esses dados um pouco uma forma disponível de uma forma mais eficiente, vamos dizer assim. Por exemplo, a cidade de Bristol, na Inglaterra, né? Então tem um projeto que é o Open Bristol, onde você consegue ter dados sobre a cidade inteira, sobre diferentes informações sobre diferentes sensores, né? Dados coletados da cidade, organizados, mapeados. Então, é possível ligar diversas áreas, né? E é importante tanto para a empresa, né, para a indústria, é importante para o pesquisador, é importante para a sociedade como um todo. E a parte do blockchain, né? Eu até peguei aqui no dia 29 de julho, nas notícias do site do projeto, a questão do rastreamento em blockchain, na indústria do cacau. Então, isso aqui é um exemplo. Uma das possibilidades que se faz com IA são pegar dados de imagens, de sensores, do conhecimento popular, ambientais, que são dados dispersos, utilizar a técnica de inteligência artificial e conseguir gerar valor, né? Então, a ideia é eu pego o dado, transformo no conhecimento e depois eu gero algum tipo de valor. Eu vou aqui colocar exemplos sem detalhes, né? sem nenhum nível de profundidade, que seria adubar, então, olha, vai chover, ou planta agora, ou isso aqui vai te dar um aumento de receita. Pode ter essa tomada de decisão em diferentes partes. Pode ser um dispositivo mais simples, próximo da propriedade rural, pode ser no meio do caminho, com um pouco mais de inteligência, ou pode ser, de repente, no servidor em Brasília, ou servidor em São Paulo, onde quer que seja, né? O importante é tentar gerar esse valor. Então, fica aqui a minha breve apresentação. O objetivo não foi especificar ou explicar as tecnologias em detalhes, mas dar a entender, né, que a equipe de computação, de tecnologia, da engenharia, pode ter interesse em contribuir com o projeto, se tem sucesso em outros projetos que a gente já teve, né? E é muito importante para nós, que somos área meio, trabalhar com pessoas de área fim. E eu acho que também na minha equipe, por exemplo, do ponto de vista pessoal, todos têm interesse em contribuir com a sociedade. Então, fica aqui a minha apresentação. Deixa eu terminar. Muito obrigado, professor Eduardo Silqueira. Quero muito lhe agradecer, uma apresentação plenamente alinhada com o objetivo dessa primeira mesa que nós estamos concluindo. O senhor traz para nós a representação do que é a aceleração de tendências provocada pela crise sanitária. Claramente era um tema que o senhor já estava estudando, mas nesses 2 últimos anos, praticamente desde março do ano passado, nós evoluímos tão rapidamente, e ter o senhor, não só nessa abertura, como também como membro do Conselho Consultivo do nosso projeto, eu lhe agradeço em nome de todas as 2 equipes, do Amazonas e de São Paulo, será para nós uma contribuição muito valiosa.
Antes de encerrar essa mesa e passar a palavra ao professor Adalberto Val para um comentário final, eu quero registrar 4 coordenadores de projetos congêneres que integram a chamada FAPESP-FAPEAM. Eu me refiro da UFAM, o professor Rafael Curadomi, a professora Bia Bonacelli, do DCP da Unicamp, a professora Gláucia Pastore, da Engenharia de Alimentos da Unicamp, e o professor Jorge Porto, do INPA. Esses são coordenadores de projetos alinhados como o nosso, e que nós temos o benefício de contar com eles nesse workshop, apresentando os seus projetos. Caso nós não tenhamos nenhuma outra manifestação no momento atual, e já são quase 11h55, para começarmos a mesa na qual a professora Silvia Sais e o professor Peter Poschen vão apresentar, eu queria inicialmente agradecer o professor Luiz Melo, o Paulo Motinho, o Eduardo Cerqueira, por nos trazer a resposta à pergunta que formulamos. Prioridades. Luiz Melo não falou de prioridade daqui para frente, ele falou das prioridades que já estavam sendo aplicadas, ele que assumiu a diretoria científica depois de uma longa trajetória profissional, tanto no setor empresarial como no setor acadêmico, originário da Unifesp, mas também vivendo o setor empresarial na Vale, e se tornou diretor científico num dos momentos mais adversos e mais desafiadores que nós tivemos. Com relação ao Paulo Motinho, nós teremos agora a oportunidade de contar com ele. Ele citou nos comentários um documento que o IPAM vai divulgar, e, portanto, nós estaremos aguardando esse documento. E, finalmente, o Eduardo trazendo o conhecimento que ele tem nas novas tecnologias aplicadas à bioeconomia. Com isso, Adalberto, eu queria te passar a palavra para encerrar essa mesa e, imediatamente depois, a professora Silvia Sais assume. Jacques, todas, eu estou aqui vibrando. Eu acho que são visões muito aprofundadas e distintas disso tudo que a gente tem, vivido aqui na Amazônia ao longo desse tempo. Fiquei muito feliz com todas as colocações. E isso me faz lembrar que a gente está, na realidade, lidando com um Eldorado, né? Comparável aos demais Eldorados do mundo, mas que a gente sabe ainda muito pouco deles. Mas nós precisamos usar a ciência que temos. Essa ciência hoje é a ciência, é a verdade. É dessa verdade que nós temos aqui que nós vamos partir para novas verdades. Mas nós não precisamos esperar as novas verdades para poder usar a ciência que a gente tem neste momento. Então, eu queria me juntar a você, Jacques, e agradecer a todos os expositores, não vou citar os nomes aqui, pelas fantásticas contribuições que trazem nesse momento. Nos faz rever alguns pontos do projeto e refletir um pouco mais profundamente sobre aquilo que a gente vem trabalhando aqui na Amazônia. Inclusão social sem destruição da floresta. E aí, Paulo Montinho, é o que a gente precisa buscar. A premissa fundamental é o desmatamento zero, porque senão nada mais faz sentido. Obrigado, Jacques. Obrigado. Eu também registro a presença do professor Mário Tomazello, da Exalc, que coordena um dos projetos. Professor Luiz Melo, o senhor, como diretor científico e o nosso financiador, o senhor quer fazer algum uso da palavra antes do encerramento dessa mesa? Então, mais uma vez aqui agradecer e refletindo um pouco sobre as colocações dos que me sucederam ou antecederam, acho que a base para qualquer ação é o conhecimento. Sem conhecermos, corremos o risco de termos ações que seriam muito inadequadas. Então, a produção de conhecimento nesse sentido é continuada, porque a cada ano que passa,
novas técnicas se estabelecem, novos conceitos e parâmetros, e com isso, essa é uma tarefa que se perpetua ao longo do tempo. Muito obrigado, professor Luiz Melo. Com isso, nós passamos a palavra agora para a professora Maria Silvia Sais, que vai abordar um tema que é a base conceitual, é o que nós chamamos dos eixos horizontais, isto é, metodologia, modelo, como contribuir para as políticas públicas, as métricas. E teremos na quarta-feira o tema da capacitação. E na quarta-feira nós teremos também o benefício de contar com o projeto de bioeconomia da GIZ em parceria com o Ministério da Agricultura, que trabalha em temas que são muito próximos ao nosso. Mas isso ocorrerá na quarta-feira, no final do dia. Professora Silvia, a palavra é sua. É claro que aqueles que têm que nos deixar, nós entendemos as agendas, só queremos agradecer a presença dos que puderam nos acompanhar até agora. Bom dia a todos. Eu queria primeiro ressaltar que as colocações foram muito importantes até para mostrar o desafio que a gente tem em termos metodológicos. Eu acho que elas foram bastante claras, né, ao mostrar que nós temos um desafio enorme, né, ao tratar da questão da bioeconomia. E eu tenho um prazer enorme de fazer essa primeira discussão, que é uma discussão metodológica desse projeto, né, da FAPES-FAPIAN, coordenada pelos professores Jacques Markovitch e Adalberto Val. E esse é um resultado de 6 meses em que a gente foi incorporando uma série de abordagens, discutindo bastante, reformulando, e com certeza a gente vai fazer mais mudanças e mais reformulações. Então, é muito importante esse momento para a gente discutir essas questões que foram colocadas aqui. Então, o tema é justamente bioeconomia e cadeias de valor, modelo, metodologia e ações. Essa apresentação é coordenada pelo professor Peter Poschmann, da Universidade de Freiburg, e por mim, Silvia Sais, sou da FEA, e a gente também tem a participação da Elis Feitosa, da FEA, e do Ricardo César Tapet. Bom, eu vou começar aqui com uma questão complexa, na verdade, dada a fala do Paulo Mutinho, que eu achei excelente, né? A gente tentou definir bioeconomia, mas de uma forma um pouco mais teórica, né? Mas eu gostei muito das colocações feitas pelo Paulo, no sentido de que a gente não pode ser tudo, né? Se a gente é tudo, a gente não é nada, né? E a lógica nossa aqui da bioeconomia é uma disciplina, naturalmente, que ela vai ser oriunda dessas duas, né? Biologia, e eu colocaria algo como nova economia institucional. Por que eu acho importante destacar que nós não estamos falando da economia tradicional, em que a gente tem como pressuposto econômico o homem econômico, mas sim a gente está olhando um homem envolto numa sociedade, né? Então, a lógica é uma mudança de paradigma, né, que vai buscar conectar de forma holística, interdisciplinar, os dois, biologia e a nova economia institucional. Trata de uma mudança, né, e de inovação, e no sentido de que é uma ciência que determina um limite de atividade socioeconômica, de forma que, para a qual, né, um sistema biológico pode ser eficaz e eficientemente utilizado sem destruir suas condições para a sua regeneração e, portanto, sua sustentabilidade. É uma definição bastante geral, né? E talvez a gente tenha que até especificar um pouco mais, mas ela dá um pouco a dimensão de que tem a questão da sustentabilidade, tem a questão da regeneração, e talvez tenha também a lógica aí, de uma economia circular.
Bom, então o nosso objetivo aqui é identificar fatores críticos, né, para elevar a competitividade e sustentabilidade de cadeias de valor, com base na biodiversidade no estado do Amazonas, com alto potencial de consumo no estado de São Paulo. A partir de modelos da bioeconomia, né, que possam contribuir para o cumprimento das metas dos objetivos das ODS 2030, visando. E aí foram colocadas 3 premissas: promover o bem-estar da população, proteger o meio ambiente, conservação da biodiversidade e promover a distribuição mais equânime ao longo da cadeia de valor, numa lógica de uma justiça social. Talvez vale pontuar que, quando a gente fala proteger o meio ambiente, está por detrás também a questão do território, de cultura, né? Ou seja, é de uma forma mais abrangente, e também a questão da distribuição mais equânime ao longo da cadeia de valor, porque a gente vai trabalhar com cadeias de valor, né? Naturalmente, a gente vai ter como recomendações de política pública, que numa abordagem que reúne os atores sociais para construção, avaliação e implementação dessas políticas. Bom, qual que é o modelo de análise das cadeias de valor? A primeira coisa, a gente vai olhar, se a gente está olhando cadeias produtivas, né, essa é uma visão bastante tradicional das cadeias de valor, onde a gente tem o fluxo de insumos, mas aqui a gente tem duas abordagens que vão ser importantes. É a lógica sistêmica, né, onde uma relação interfere na outra, e a gente está olhando aqui a questão institucional, ou seja, quais são as relações, as regulamentações, as organizações de apoio e quais são as ações coletivas. Nesse sentido, a gente está olhando a cadeia também envolta num ambiente regulatório institucional. Embaixo, a gente colocou essas flechinhas no sentido de que é importante olhar as relações horizontais e verticais entre os agentes. Ponto, relações horizontais aqui, ela tem um papel importante, porque quando nós estamos trabalhando com floresta, com biodiversidades, né, a gente está trabalhando com bens comuns. E bens comuns necessariamente requer relações horizontais, ações coletivas. E é um desafio enorme trabalhar com a questão de ações coletivas. A gente vai exemplificar um pouco aqui o que a gente está falando com isso. A Elis vai trazer um exemplo da nossa abordagem a partir da Eleanor Ostrom. E aqui as relações verticais entre os agentes, a importância aqui, e talvez a análise teórica que a gente está trazendo, é a análise de custos de transação, onde a gente está muito preocupado qual é a divisão da renda ao longo da cadeia de valor. Como que a gente vai fazer essa análise de toda a cadeia? Então, coloquei aqui de forma bem esquemática, né, porque não vai dar para a gente abordar todos os elementos, né, mas o importante é olhar as condições de oferta e da demanda, que naturalmente elas vão ter um impacto grande sobre o ambiente regulatório e vice-versa, ambiente organizacional e o ambiente tecnológico. O ambiente regulatório, acho que é óbvio, né? Quais são as regras, as leis formais e informais. Isso é importante também, quando a gente fala em ambiente regulatório, a gente não está só olhando regras formais, mas as informais são muito importantes, dependendo do local. O ambiente organizacional, sim, quais são as organizações de suporte, quais as organizações que estão por detrás dessas cadeias de valor, e o ambiente tecnológico. Por quê? Porque elas vão condicionar o ambiente de competição de relações entre os agentes. Ressalto aqui, e aí o Ricardo vai dar um exemplo, quando nós estamos falando de cadeia de valor
do cacau, cadeia de valor do pirarucu, na verdade, ela está por detrás de uma série de cadeias diferenciadas, né? Então, não é apenas uma cadeia. No caso que a gente vai exemplificar, a gente conseguiu identificar 2 tipos de grupos estratégicos completamente diferentes, e esses grupos estratégicos, eles vão ter uma conotação bem distinta em cada uma dessas caixinhas, né? Qual é o ambiente regulatório num determinado grupo estratégico de uma cadeia do pirarucu, qual é o ambiente organizacional, o tecnológico, e também vai ter um impacto muito grande entre essas relações entre os agentes e também com relação à repartição da renda entre nesses determinadas cadeias, né? Cadeias mais de nicho, cadeias mais artesanais, cadeias mais de commodity, como é que isso está organizado. E qual seria a mais, aquela que é um modelo, né, mais sustentável e que seria mais interessante de ser, na verdade, investido, políticas públicas, etc. Bom, na verdade, quando a gente termina esse tipo de avaliação, a gente vai ter indicadores, né? E a função desses indicadores vai ser detectar os gargalos no funcionamento da cadeia, avaliar o desempenho para um grupo meta, né, os benefícios dela, e atribuir mudanças e monitorar o impacto de políticas. O professor Postman vai depois tratar dessa questão de métricas e indicadores mais para frente. Como é que a gente vai fazer isso, né? Qual a estratégia que a gente vai utilizar para coletar essas informações, para conseguir mapear essas cadeias e organizar esses indicadores, criar métricas? Bom, a primeiro momento vai ser uma busca de dados secundários sobre o setor, número de empresas em cada etapa da cadeia, tamanho de mercado, desempenho financeiro, geração de emprego, etc. Todos esses disponibilizados a partir de sites de associações privadas, além de uma revisão bibliográfica publicada, aí a chamada literatura cinza, que são relatórios de empresas, de associações, etc. Entrevistas em profundidade, aqui é muito importante esse momento, né, porque tem uma série de relações que a gente não consegue observar a partir desses dados secundários, com especialistas de setores, executivos de empresas, das processadoras, outros especialistas, pesquisadores, lideranças setoriais, etc. E, por fim, a gente imagina também, uma vez consolidado, fazer um workshop com os atores das cadeias para referendar esse tipo de informação que a gente vai coletar e organizar. Bom, feito isso, a gente vai passar por um momento de metodologia de aplicação, né, de levantamento de informações para análise dos pontos críticos, dos gargalos, dos fatores, dos drives propulsores das cadeias de desenvolvimento. Essa análise, a gente tem, a ideia é aplicar um modelo desenvolvido pelo Lewis, que a gente vai adaptar, e, na verdade, que tem uma lógica bastante simples, que é olhar quais são as forças favoráveis às mudanças e as forças contrárias resistentes a mudanças, olhando o nosso objetivo, que é promover a competitividade das cadeias produtivas, da biodiversidade, com alto potencial de consumo no estado de São Paulo, naturalmente harmonizadas com as chamadas ODS. Aqui eu faço um parágrafo, né, que é o seguinte, né, embora a gente tenha listado algumas ODS, a ideia é que as ODS elas trabalham em conjunto, na verdade elas são interligadas, então não é que a gente vai fazer um trade-off entre ODS, né, mas sim, pode ser que a gente foque algumas EDFs, mas elas estão interligadas entre elas e a gente não pretende nunca fazer um trade-off, tira uma e põe outra, né? Aqui a gente traz um simples exemplo, né, como seria essa análise, né, de forças favoráveis à mudança e forças contrárias. Se a gente pegar
por exemplo, na cadeia do pirarucu, a gente tem uma força bastante favorável, que é uma demanda crescente por produtos premium e gourmet por consumidores de maior renda em São Paulo. Contrárias é talvez uma cultura de consumo de peixes nativos da Amazônia ainda muito incipiente, então ela precisa ser desenvolvida ainda mais. Favoráveis, uma tecnologia de informação que está permitindo rastreabilidade, transferência na cadeia, só que se tem uma força contrária, que é a falta de previsibilidade ou regularidade na produção de peixes nativos, restrições de infraestrutura logística. Temos uma força favorável, um fortalecimento grande atualmente das redes de cooperação no Brasil, resultantes da atenção muito grande que está sendo dada pela Amazônia. Como contrárias, uma pouca conexão entre ciência e produção ainda, né? Por meio dos próprios atores, que o setor produtivo precisa estar mais perto da ciência para conseguir captar mais informação. Bom, feito isso, naturalmente, a ideia é fazer uma priorização e partir para uma definição de que ações seriam interessantes para a promoção da sustentabilidade nessas cadeias de valor. Uma vez priorizado, discutido com os atores, né, e em cada um desses tipos diferenciados de cadeias de valor, a gente teria que elencar essas ações, priorizá-las, levando em consideração que a gente tem 3 tipos distintos de ações. A primeira ação seria ações do tipo 1, né, aquelas que vão beneficiar todos os participantes e facilitam a aglutinação de diferentes atores na cadeia de valor em torno da proposta. Ou seja, esse tipo de ação é um tipo de ação que não tem restrição nenhuma. Ações do tipo 2 são aquelas que beneficiam parte do grupo sem prejuízo dos demais. Em geral, também não é um problema, não há objeção na adoção dessa estratégia. No entanto, as ações do tipo 3 são aquelas que vão beneficiar parte do grupo em detrimento de outros. E, nesse caso, vão surgir conflitos para serem administrados e depende de mecanismos de compensação entre os atores. Quando nós estamos falando de uma distribuição mais equânime da renda, alguma coisa assim, que a gente tem uma solução de aglutinação de produtores, com uma diminuição do número de intermediários ao longo da cadeia, naturalmente, você cria um conflito, porque tem pessoas que querem manter as condições que estão presentes, porque eles vão ser prejudicados. Bom, feito isso, eu vou passar a palavra para o professor Peter, que vai falar sobre a teoria da mudança. Muito obrigado, Maria Silvia. Bom dia, boa tarde a todos e todas. Já foi colocado a complexidade do tema, o delicado equilíbrio numa bioeconomia que seja uma opção para melhorar a vida das pessoas na região, sem, porém, destruir as bases biológicas e de sobrevivência dessa região. O que vimos no passado, que foi o desafio, a tarefa desse projeto é fazer uma avaliação ex post. A tarefa, o objetivo desse projeto, obrigado, voltou, é de ver se conseguimos fazer uma avaliação ex post de iniciativas, de aplicação de políticas, de aplicação de estratégias, de uma pequena parte do que se poderia chamar de bioeconomia, que são alguns produtos e talvez de serviços biológicos da região, e quais foram os resultados dessas iniciativas para melhorar o desempenho. A próxima, por favor, Maria. Então, alguns conceitos básicos que deveríamos
detectar dentro dessas experiências documentadas. Uma primeira é que a mudança, a melhora requer de inovação. E eu insisto um pouco num conceito amplo de inovação, que é importante ver se detectamos uma mudança de um comportamento novo, melhorado, uma prática ou técnica adotada por um ator no mercado. Isso é inovação. Isso não é menosprezar o que Eduardo falou sobre tecnologias, né? Mas acho que o conceito deveria ser mais amplo. Em muitos casos, na verdade, o que faltou, o gargalo não foi o acesso ao tal outra tecnologia, mas sim uma falha institucional, uma falha de fluxos de informação, de cooperação. Então, é importante ver qual é a inovação. Outro tema é também ver se essa inovação, a adoção desses novos comportamentos ou práticas, é o resultado da intervenção, ou da política, ou não, ou foi coincidencial. E se realmente isso está ligado ao benefício para o grupo meta. Aí o Paulo Motini já também alertou para as dificuldades que pode ter o desenvolvimento de cadeias de valor nesse contexto, que facilmente você pode melhorar a vida de alguns e perder benefícios para outros. Então, as tarefas são detectar essas inovações, comprovar que têm benefícios, entender como acontece a adoção pelos atores, por que e como fazem, e porque isso leva a formular uma estratégia e escolher os instrumentos de política que podem ampliar esse benefício detectado. E, finalmente, esse tema de como comprovar que isso é sustentável. No primeiro tempo, para o grupo meta, né, os produtores, comunidades locais, na floresta, que são o grupo meta, grupo-alvo dessa iniciativa, mas também para outros atores no mercado. Se isso não funcionar para o conjunto dos atores, não vai ser sustentável para o grupo meta também não. E se tem impactos sociais ou ambientais além e talvez negativos que podem trazer um risco para a sustentabilidade de uma política. Como o Paulo começou a explicar para o caso do açaí. Se uma iniciativa dá certo demais, pode ser um problema. A próxima, por favor. Então, se trata para o projeto de reconstruir essa sequência. Você tem uma intervenção que está definida numa política ou uma ação de um ator no mercado, e isso leva à adoção de uma inovação pelos parceiros. E você tem outros atores no mercado que também adotam essa inovação, talvez. No bom caso, no caso do açaí, acontece que outros atores começam a adotar também certas inovações, e isso muda o funcionamento dessa cadeia e deveria chegar ao resultado esperado, que é a criação de trabalho de boa qualidade, trabalho decente, uma redução da pobreza, ou melhorar o bem-estar da população, observando a sustentabilidade ambiental. Para isso, você tem que prestar atenção a onde estão os grupos-alvos, né? As empresas dessas cadeias são o grupo-alvo é dono dessas empresas, está empregado nessas empresas, como esse melhoramento do funcionamento da cadeia vai beneficiar ao grupo, e você tem que entender isso para o resto.
para cada uma das etapas, o importante é ver se existe uma relação causa-efeito e se esse passo é lógico, se existe evidência que está acontecendo por causa dessa política, por causa dessa intervenção, você tem um encadeamento de ações que levam ao alcance do objetivo. É importante também ser explícito sobre os supostos. Muitas políticas têm supostos implícitos e é um grande risco porque você pega a política do biodiesel, a política do álcool e você percebe que os supostos implícitos levam a resultados bem diferentes dos esperados na aplicação das políticas. Bom, o próximo, por favor. A medição primeiro, não o como, mas o porquê. Por favor. Você observa, ao longo do tempo, uma mudança no desempenho de uma cadeia de valor e também na vida do grupo meta ou da comunidade. A pergunta é: você pode atribuir esse impacto, essa mudança à política ou acontecer por outro motivo? Durante os anos de alto crescimento econômico no Brasil, muitas coisas melhoraram, muitas coisas cresceram, e isso pode ou não ser resultado da política. Hoje, talvez, na recessão atual e com a pandemia, muitas coisas vão retroceder, mas isso não é necessariamente um resultado de uma política errada. O contexto que é uma força maior e que impede o resultado que logicamente deveria resultar da aplicação dessa política. Então, deveríamos produzir evidência sobre os resultados, quais são os resultados, para quem. Aí também retomo o que o Paulo Motino disse sobre a distribuição da renda, por exemplo, a concentração do poder e da terra. E um tema muito delicado nesse contexto: qual é a escala? Porque o Alberto falou da escala. A escala é enorme, mas você tem que achar uma solução que funciona para muitos sem totalmente mudar o contexto social, cultural e ambiental. E, finalmente, se conseguimos atribuir essa mudança à política aplicada. Então, aí vem o tema dos indicadores. Deveríamos construir essa teoria da mudança, né? A iniciativa leva a tal mudança do comportamento, essa adoção de uma inovação por tal ator, ou dentro da cadeia diretamente, ou dentro do sistema de mercado na qual ela está inserida. E as qualidades dos indicadores são óbvias, relevante, preciso, mensurável, e também ter um eixo no tempo, mas existe uma contradição inerente entre os 4 primeiros e a dificuldade de mensurar e o recurso necessário para produzir esses dados, não só uma vez, mas também no tempo. A boa prática é de usar para cada caixa, para cada elo na cadeia de resultados, a causa-efeito, pelo menos um indicador, e o ótimo, na verdade, é usar um quantitativo e um qualitativo. Os números sugerem, às vezes, uma precisão que é errada,
e leva a uma visão de túnel e perdemos de vista alguns outros fatores. Por exemplo, qualitativo pode ser a qualidade do trabalho gerado, se se trata de um emprego formal ou informal, se uma comunidade tem, os produtores têm acesso à educação ou não. Isso é um indicador qualitativo. Desculpa, eu saí do... Nós estamos vendo você muito bem, Peter, e a apresentação também. A minha tela mudou e pensei que eu estava fora da apresentação. Tá bem, a próxima, por favor. Então, no projeto vamos tentar de aplicar uma boa prática, um estándar da arte que foi adotado pelo Donor Committee para Enterprise Development, que são grandes agências de desenvolvimento, como o Banco Mundial, o PNUD, a OIT, e também muitos dos países que estão investindo em desenvolvimento de empresas. Essa teoria da mudança e a escolha de indicadores está bastante codificado e tem décadas de experiência de aplicação nisso. O que é muito comum no desenvolvimento de empresas é escala o número de beneficiários, homens e mulheres, e bem fazer essa separação para ver exatamente para quem isso funciona ou não. O tema da renda, a renda adicional líquida, os empregos adicionais líquidos gerados, e isso também é importante de ver não só o volume total, mas também se as pessoas começam a dedicar mais tempo a criar de pirarucu, por exemplo, elas vão deixar outras atividades. Então, é importante pensar qual é o emprego adicional efetivamente gerado, líquido, e não só o bruto. Uma pergunta que ainda não definimos, e talvez isso podemos fazer conjuntamente, tanto com os atores diretamente como os conselheiros do projeto, do conselho científico, como captar outros aspectos. Eu acredito que a renda é muito importante. Temos que comprovar que isso é também o caso para os produtores, que eles acham isso também, qual é o nível de renda que eles aspiram, mas quais outros indicadores de bem-estar seriam importantes, né? O Fábio falou dos capitais e das capacidades do Amartya Sen. Então, essa escolha ainda temos que fazer. Algo que não é muito comum nos projetos de desenvolvimento econômico, de fomento de empresas ainda, é o tema meio ambiente, mas já foi sinalado para nós é muito importante também ver o que acontece com floresta. Temos aumento líquido da área de floresta, temos evidência de desmatamento evitado, o que acontece com as emissões, e talvez temos um tema de contaminação, por exemplo, na produção de pirarucu, o que acontece com a água nesse caso. O que vai ser talvez um desafio é achar uma linha base, porque os casos estudados, temos dois problemas. Na grande maioria, os casos publicados são os casos de sucesso. Não vamos poder aprender muito de fracassos, que seria introspectivo, mas é raro que os fracassos são documentados. E
nos casos que temos, é possível achar uma linha base e ver e comparar, então, o efeito pós-projeto com o pós-aplicação da política com antes, somos capazes de reconstruir uma linha base, que talvez é uma opção. Próxima. Isso eu já falei. Então, temos um leque de possibilidades para a escolha dos indicadores. Temos um conceito de como usar isso e qual é a finalidade do uso desses indicadores, mas não temos uma lista cerrada, final, dos indicadores que vão ser aplicados. Obrigado. Obrigado, Peter. A coordenação continua com a professora Silvia por mais 10 minutos. A professora Silvia, por favor, prossiga com a coordenação. Então, agora é um momento um pouco de trazer um pouco de ilustrações sobre essas duas questões que nós colocamos inicialmente. A primeira é as diferentes cadeias de valor, que quem vai apresentar agora é o Ricardo, e depois a Elis vai falar um pouco sobre ações coletivas. Os dois, a gente está olhando a cadeia do Pirarucu. Ricardo, por favor, eu passo para você, tá? Então, conforme eu falei, a gente simplificar, a gente vai simplificar duas cadeias, né? A primeira cadeia, que são as principais cadeias aí de pescado no Amazonas, a primeira cadeia é a cadeia da piscicultura, né? Com ênfase na criação do pirarucu. E a segunda cadeia é a cadeia da pesca artesanal, com foco na pesca do pirarucu, né? Conforme aí no slide. A cadeia da piscicultura, ela está localizada na cidade de Manacapuru, no Amazonas, distante a 115 quilômetros de Manaus, e sendo que, apesar da estrutura da cadeia ela ser uma cadeia que está bem estruturada, ela tem elos frágeis ao longo da sua cadeia. Um exemplo disso que nós podemos citar é lá no início da cadeia, no fornecimento de insumos, a gente ter uma dificuldade e preços elevados de rações. Nós temos uma dificuldade na obtenção do fornecimento de juvenis na fase produtiva e, além disso, uma dificuldade também na obtenção de implementos, né, para a piscicultura. E isso faz com que haja a gente faz com que isso afete as demais etapas da cadeia produtiva. Por exemplo, na fase de produtor, os produtores aqui, nós temos que, se temos rações caras, dificuldade de obtenção de juvenis e implementos, isso aí diminui a viabilidade econômica da atividade, tornando-a menos atrativa por parte dos produtores. E, consequentemente, afeta as demais etapas da cadeia. Apesar desses elos frágeis, nós temos também aqui algumas instituições que acabam regindo, fazendo atuando diretamente em cada elo da cadeia, né? Por exemplo, aqui mais fortemente no fornecimento de insumo e mais fortemente aqui nos produtores. Né? Esse é o caso da Secretaria de Produção do Amazonas, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, universidades e institutos federais e a Embrapa, atuando fortemente no fornecimento de insumos, no fornecimento de informações, assistência técnica e também no fornecimento aí de recursos humanos, né, nessa atividade. Isso aí impacta diretamente na produção. A segunda cadeia que a gente tem, vou passar para o seu slide. Vou passar o slide, por favor. Já passei, não tá, você não está vendo? Ah, não, agora passou. Também temos a segunda cadeia, né, que é a cadeia da pesca artesanal. Essa cadeia, há muito tempo atrás, houve uma pesca indiscriminada em cima do pirarucu, e isso fez com que a espécie chegasse próximo a níveis de extinção. Né? Chegou próximo a nível de extinção, fez com que o IBAMA e o IPAAM,
né, regulamentar essa atividade, limitando essa atividade à reserva de desenvolvimento sustentável, né, criando uma área de manejo. Uma delas é a Reserva de Desenvolvimento Sustentável de Mamirauá, né, que fica localizado no município de Maraã, no Amazonas. E o IBAMA, né, o IPAM, acaba atuando mais fortemente na contagem dos animais e assim estabelecendo cotas mínimas de captura e também na distribuição e comercialização. Outra instituição que atua fortemente nessa cadeia é o Instituto Mamirauá, onde ela atua em cada parte, né, em cada elo da cadeia, sendo no fornecimento de cursos, assistência técnica e assim por diante, né? Eu acho que é mais isso que eu tenho que apresentar, né? Obrigado, Ricardo. Ótimo. Elis, você quer apresentar agora? Vamos lá? Sim. Então, pessoal, bom dia a todos. Eu sou doutoranda aqui da FEA USP, sob a orientação da professora Maria Silvia, e o meu projeto de doutorado ele está caminhando paralelo ao projeto de bioeconomia, né, onde nós estamos olhando as ações coletivas dentro dessas cadeias de valor da bioeconomia, por entender que esse é um elemento extremamente importante dentro dessas cadeias. Né? E observando especificamente a cadeia da pesca, né, quando a gente olha para o desenvolvimento dentro da Amazônia e do estado do Amazonas, você tem dois modelos principais. Um modelo mais tecnocrata, né, onde você tem uma centralidade ali no estado, o estado atuando, definindo regras, definindo as questões de monitoramento e fiscalização e fazendo com que essas cadeias maiores funcionem. E o modelo de comanejo, onde você tem a auto-organização dos produtores e as ações coletivas propriamente ditas. Mas o que não extingue a necessidade de parceria com o Estado, né? Então, há uma grande necessidade de intervenção do Estado também nessas ações para que elas possam funcionar de maneira efetiva, principalmente no sentido de fiscalização das regras estabelecidas. Então, esse é um modelo que é mais adequado à pesca artesanal, né, que é a cadeia que nós estamos olhando aqui, certo? E aí, fazendo algumas pesquisas e entrevistas com alguns pesquisadores locais, nós identificamos algumas fragilidades dentro desse modelo para essa cadeia artesanal da pesca. Né? Nós temos aí a dificuldade de cooperação, o histórico dessas comunidades, né? Já foi mencionado as questões culturais que precisam ser preservadas, então esse histórico tem uma grande influência nesse processo de cooperação. O oportunismo e individualismo, a figura do aproveitador, né, do freerider, que a gente tem dentro das ações coletivas, sempre tem alguém ali que está se beneficiando dessas ações sem propriamente contribuir. Monitoramento e fiscalização, as relações de confiança, a liderança, que é um papel extremamente importante, né? Você tem organizações coletivas que são robustas, e aí quando o líder sai, ela acaba se desfazendo, então esses são aspectos que geram fragilidades. O estabelecimento das regras, né, principalmente nessa questão que o Ricardo comentou, da definição da quantidade a ser pescada durante o ano, isso é um acordo que é feito entre os próprios produtores, os próprios pescadores ali daquela área, né, eles estabelecem essas quantidades, dividem as cotas, dividem também os benefícios, então essa auto-organização, ela é importante para essa cadeia, e as dificuldades da natureza do próprio recurso, né, como é um recurso de propriedade comum, e principalmente os peixes eles se movem, né, ao longo dos rios, fica mais difícil a gente ter esse controle de acesso a esse recurso. Então, eu tenho aí dois exemplos que eu verifiquei dentro da região, que é um exemplo de cooperativa, né, onde você consegue estruturar essas ações coletivas, e pela COP+, no município de Lábrea, e a Asproc, que está no Médio Juruá. A Asproc, ela é um exemplo muito forte dentro da cadeia do pirarucu, porque eles pegaram essa metodologia desenvolvida pelo IDSM, né, o Instituto de Mamirauá, e implementaram e estão tendo resultados positivos em termos de auto-organização, geração de renda. Inclusive, isso responde a uma pergunta do professor Peter, né, sobre a questão da renda, se isso é importante. De fato é. Eu vi numa reportagem que eles
eles mostraram que com a renda que está sendo gerada, muitas pessoas da região têm acesso aí a captar, fazer tratamento de câncer, então, de fato, a renda que está sendo gerada é importante para essas pessoas, tá? Então, o nosso intuito dentro do projeto, né, é entender e identificar fatores que possam minimizar essas fragilidades, e aí nós estamos utilizando como base a teoria da Ostrom, né, sobre a governança policêntrica, onde ela identifica vários fatores que contribuem para a robustez dessas ações coletivas, para a governança desses recursos comuns, e é isso, assim, para o futuro nós queremos entrar um pouco mais dentro dessas cadeias, entender essas realidades e fazer as adequações que sejam necessárias para poder beneficiar essas cadeias e fortalecê-las de alguma forma, contribuir, tá bom? Obrigada. Bom, eu acho que como considerações finais, na verdade, eu deixo aqui a mensagem que a gente está se defrontando com um grande desafio, um desafio muito bacana, que com certeza a gente está vendo o surgimento assim, da importância de como as pessoas estão olhando para a Amazônia, né, para as cadeias da biodiversidade e a importância da manutenção da floresta, etc. Então, acho que nós estamos com um projeto bastante desafiante, é um processo de discussão ainda, nós estamos 6 meses trabalhando, né, desse modelo de análise, do método de análise, implica em várias questões bastante complexas, desde até os objetivos, definições e resultados esperados. Então, a gente agradece aí a audiência e nós esperamos receber sugestões, são sempre bem-vindas. Muito obrigada. Muito obrigado, minha cara Silvia. Eu quero, em nome de toda a coordenação e de toda a equipe, agradecer muito esse seu empenho. Foi um verdadeiro encontro de gerações, quer dizer, nós temos várias gerações de estudiosos que se reuniram. Em termos de sugestão, o Paulo Moutinho já está te mandando sugestões, você vai encontrar no chat. Nós estamos para passar a palavra agora ao Carlos Bueno, que chegou, só pôde entrar um pouco depois do início da sessão, para o fecho. Nós estaremos nos reunindo hoje, a partir das 16 horas, para prosseguir com a apresentação sobre conceitos e conhecimento. Em seguida, nós teremos já uma apresentação sobre sustentabilidade financeira de comunidades. Portanto, nós teremos mais tempo à tarde para a discussão, e eu peço àqueles que querem fazer comentários, além do que está no chat, de não se inibirem a anotar esses comentários, porque na parte da tarde teremos mais tempo para a discussão. Eu queria saber se o Carlos Bueno tem condições de fazer agora a sua colocação de fecho. São poucos minutos de prioridades, Carlos, mas quero reiterar, antes disso, novamente os agradecimentos, tanto na abertura, a FEA, na pessoa do professor Fresati, em seguida toda a mesa sobre prioridades, da qual participou o Paulo Moutinho, o Eduardo e o Luiz Melo, agora o Carlos chegando, e finalmente as apresentações sobre modelo, conceito, metodologia e métricas que constituem as raízes do projeto, as bases do projeto sobre a qual nós vamos construir esse conhecimento diferenciado, centrado sempre na dimensão humana. Com isso, Carlos, se você quiser fazer uso da palavra por poucos minutos, em seguida nós vamos encerrar. Nós já estamos um pouco além do horário que estava previsto. Pois não, Jacques, bom dia para todos. Para a gente aqui é bom dia ainda, né? Grande abraço aí para vocês todos. Muito obrigado, Jacques, pela participação, Adalberto Val e mais toda a equipe, a professora Silva, Peter e todos mais que fizeram a apresentação. Peço desculpa aí, não sei o que houve, mas não estava aceitando a palavra-chave, viu? Bioeconomy, bioeconomia, bio, não aceitou. No fim, eu desliguei o computador todinho, voltei do zero. É assim que eu deve fazer, né? Quando não há uma solução prática, volta tudo, começa de novo e pronto, se resolve, né? Bom, são pouquinhos minutos, né, que eu tenho, gostaria muito de comentar um pouquinho de quem está há mais de 40 anos na Amazônia, paulista de nascimento, mas amazonense, né, inclusive com título, né, então isso dá uma vivência muito grande, né, 41 anos e um pouquinho de IMPA, né, tive a oportunidade de
trabalhar com o professor Adalberto Val, quando foi diretor do INPA, e eu atualmente estou na FAS, Fundação Amazônia Sustentável, que tem muito desse trabalho que está se falando agora. Bioeconomia, é uma instituição com 13 anos, temos aí tanto o professor Jacques como o doutor Adalberto, que são conselheiros da FAS e trazem o seu conhecimento, né? Mas eu queria discutir, eu já até ouvi a palestra da professora Silva e do professor Peter, e algumas coisas já estão muito relacionadas, né? A gente fala muito em biodiversidade, mas quando a gente fala em biodiversidade, a gente pensa muito na questão da bioprospecção, no aproveitamento da biodiversidade para produtos ativos, enfim, né? Cosméticos, mas a gente tem que pensar numa amplitude maior da biodiversidade para ver como que a gente explora em termos de bioeconomia, né? Evidentemente, o carro-chefe é exatamente a bioprospecção, mas nós temos que ter, por exemplo, o valor estético da biodiversidade, né? Se a gente pensa em turismo, que certamente é uma coisa importante para a região, já pensando em prioridades para avançar como focos, né? As pessoas querem ver uma Amazônia preservada, querem ver o pássaro, que é o último que existe, querem ver animais, querem ver o rio da cor que ele é, conhecer muito mais. Então, isso também é biodiversidade com um potencial muito grande para a bioeconomia, né? A outra coisa que se fala em termos de biodiversidade é a questão de serviços ambientais, serviços ecológicos, que a própria diversidade preservada faz. Hoje se fala muito em mercado do carbono, talvez seja o que está mais organizado hoje em dia, né? Falando em valoração, né? Sem pensar em polinização e mesmo temperatura, clima, né? Que é o que nós estamos vivendo, essas mudanças. Mas, enfim, a questão do carbono talvez seja uma das mais organizadas. Esse é um serviço ecológico fantástico que a biodiversidade pode suprir, né? Considerando exatamente a preservação da biodiversidade. E a outra coisa é o próprio valor ético, né? Qual é o nosso direito de, né, mexer demais na biodiversidade, se não tivermos uma base científica, né? Até que ponto nós temos o direito de fazer isso, como alguns países já fizeram, né? Bom, a outra coisa que a gente fala em bioeconomia não é só biodiversidade propriamente dita, né? Mas nós temos, por exemplo, a hidrodiversidade. Quais os tipos de água tem na Amazônia, cada um com uma característica diferente, cada um ajuste diferente se você pensa em transferir essa água para as comunidades. Cada água tem o seu padrão, e aí nós temos água branca, água preta, água clara, mais recentemente água vermelha, que foi descoberta e descrita pelo INPA lá em São Gabriel da Cachoeira. Aí nós temos aí a diversidade cultural, que esse povo daqui da região sabe muito, então isso pode ser linkado à bioeconomia também, não pode ser esquecido. E, finalmente, a própria geodiversidade, né? Se nós tivermos a água, né, da geodiversidade, a gente sabe que tanto cobre, manganês, cassiterita, né, tanto nióbio nem se fala, mas assim, o que tem na Amazônia, como é que se explora isso? Como é que se tem tecnologia para isso? Acho que são importantíssimas questões para a gente discutir. A FAS, onde eu trabalho, que é a Fundação Amazônia Sustentável, o foco principal dela, o propósito, é perpetuar a Amazônia viva, com todos e para todos. Então, todos os processos que se pensa em bioeconomia, não é ver aquele monte de folhas verdes e achar que aquilo são dólares. Não, aquilo são folhas mesmo. Nós temos que transformar parte dessas folhas em dólares, né? Essa aqui é uma ideia básica. E a FAS principalmente pensa em proteger ou valorar ou empoderar as pessoas. E, num segundo momento, a floresta. Parece até invertido, mas é exatamente isso aí. Porque se a pessoa entender que a floresta em pé é boa para ela, ela vai preservar a floresta. Então, preservamos pessoas, tanto é que a logomarca da FAS é uma árvore com pessoas embaixo, né? Estamos preservando pessoas com educação, com saúde, e dando ideias de empreendedorismo, dando várias propostas de como fazer, com a floresta em pé, melhorar a sua gestão, a sua vida propriamente dita. Essa semana, Jacques, não sei se todos acompanharam, agora no dia 25 passado, o governo do Estado, né, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Ciência e Tecnologia, né, lançou exatamente diretrizes para a construção conceitual da bioeconomia no Amazonas. Então, o Estado se posicionou, fez um projeto semana passada, né, e estabeleceu 4 diretrizes, 4 linhas fundamentais para isso. Conservação da biodiversidade, ciência e tecnologia voltada
para a sociobiodiversidade, né, que é um pouquinho mais amplo, pensando nas pessoas, diminuição das desigualdades sociais e territoriais e expansão de áreas florestadas, biodiversas e sustentáveis. Então, de qualquer maneira, as ações que a gente pensa em fazer, os eventos que nós temos, tem que levar em conta que existe esse pacote, né? Bom, rapidamente eu queria citar, então, 3 prioridades que eu acho que devem avançar. Pouquíssimos minutos só para a gente... Existem, eu vi o professor Peter comentando, muita informação científica gerada por instituições de pesquisa, de ensino, que estão disponíveis. O próprio INPA tem muitas patentes, quer dizer, descobertas, patenteadas, gastou um recurso significativo pelo INPI e tal, para ter uma patente, paga anualmente e tem pouca utilização. Então, tem que ter estratégias de pegar o que já tem pronto e como é que transformamos isso, né, em benefício. Acho que essa é a ideia, uma delas que a gente precisa. E, evidentemente, gerar novos conhecimentos. Não tem dúvida, né, que tem milhões de coisas para gerar ainda. Agora, uma coisa que precisa é um choque nas instituições de ensino e pesquisa para focar exatamente que tenha um resultado prático. Acho que isso são coisas fundamentais, né? Você construir... Então, esses estudos nós estamos falando, inclusive vários alunos da pós-graduação, pensando exatamente que o futuro é esse. Como é que eu posso contribuir? Bom, uma outra coisa importantíssima, como prioridade para avançar, é a questão, no interior, de ter redes digitais. Sabemos das dificuldades em distâncias, mas redes digitais, esse é um foco muito grande, o mundo inteiro usa como instrumento de trabalho redes digitais. Se você não se comunica, certamente você terá um problema muito complicado em termos de competitividade, né? E uma outra coisa, então, é criar uma cultura de empreendedorismo, né? Você tem muita coisa acontecendo, você tem que pensar num mercado globalizado e competitivo. Hoje pela manhã nós estávamos numa discussão com o Itaú, justamente o Itaú já pensando nos seus futuros clientes, emprestar dinheiro e assim por diante e tal, num treinamento de jovens de 18 anos que têm ideias boas, cabeças boas, mas falta essa cultura de entender melhor o que é possível fazer, né? Jacques, eu acho que eu já estourei até o meu tempo, mas dá, assim, com a experiência de vida que nós temos, o que eu aprendi no INPA, o que eu aprendi no Estado e o que eu estou aprendendo na FAS, como pegar tudo que existe, né, de informação científica, tecnológica, e levar, como a gente diz, lá na Amazônia Profunda, um local que demora 20 dias de barco de Manaus para chegar lá, e nós estamos chegando lá. Você tem informação, você tem aumento de renda dessas pessoas, você tem melhora significativa da saúde. Essa pandemia, apesar de todo o problema que ocorreu, foi um laboratório fantástico para a gente, em captar mais recursos, melhorar a estrutura de saúde. E quando a gente fala da parte digital, nós estamos fazendo aqui atendimento de telesaúde lá na ponta. Então, acho que são coisas fantásticas que a gente pode evoluir e participar muito mais para focar nessa questão de bioeconomia, tá bem? Eu devo participar em mais alguns momentos e vou colocar muita coisa no chat aí como ideia, como trabalhos publicados, que possam melhorar cada vez mais a participação de todos. Obrigado, Jaque, desculpa pelo atraso, tá? Carlos, não, o destino jogou ao nosso favor. Eu acho que a sua intervenção, no final, se beneficiando das apresentações da Silvia, do Peter, da Elis e do Ricardo, acabou sendo um fecho extremamente coerente com o que estava sendo discutido. Veja como o destino, às vezes, nos ajuda e ajuda de uma forma decisiva. Nós vamos transcrever esse seu texto, além do texto do Paulo Moutinho e outros, e submeter a você, porque são textos valiosíssimos em termos não só da imagem que vai ser transmitida, vai ser disponibilizada via YouTube, mas é importante que esse texto também, com as reflexões dos expositores na mesa de prioridades, expositores que nós temos o privilégio de passar a ter, inclusive o Carlos Bueno, como conselheiro do projeto da bioeconomia. Portanto, os nossos expositores de hoje são também os nossos conselheiros pelo período de 2 anos. Com isso, eu gostaria de passar a palavra agora ao Adalberto Val para considerações finais.
Acredito que todos nós, continuamos quase todos presentes aqui, gostaríamos muito de poder continuar essa conversa, mas ela só vai prosseguir a partir das 16 horas, horário de São Paulo, 15 horas, horário de Manaus. Aí o Carlos já estará à tarde, não estará mais de manhã, e com isso eu queria sublinhar uma mensagem que é dada pelas nossas apresentações. Nós estamos diante de um tema de décadas. Quem abraça o tema da Amazônia não abraça por 2 ou 3 ou 4 anos de um projeto de pesquisa. Ele é abraçado por o resto da vida. E o nosso desafio é como conciliar o curto, médio e longo prazo. Como acendemos o farol baixo e o farol alto ao mesmo tempo. Como tudo que fazemos hoje, levando em conta interesses, inclusive de empresas do setor financeiro, cujo horizonte é geralmente curto, e como trazer a perspectiva da academia e da pesquisa para estender esse horizonte. É o caso da castanheira. Quem planta não vai ver necessariamente o resultado. E nós estamos diante disso. O que fazemos hoje, feito com seriedade, o resultado será visto dentro de vários anos. Então, como lidar com esse desafio que é único? Não são os desafios da grande cidade paulista ou dos grandes centros urbanos. É um desafio que exige uma visão de muito longo prazo, mas agir no presente para construir um futuro melhor. E com isso, eu gostaria de nós deixarmos ao Carlos Bueno, que trabalhou durante mais de 40 anos no INPA e que atualmente está, portanto, imbuído desse DNA, que é o DNA do INPA, para uma consideração final, e o Adalberto fará o início da sessão da tarde. Carlos, você nos acompanhou na parte de hoje, uma boa parte da manhã, então, por favor, faça a sua consideração final e depois nós encerramos. Pois bem, Jaco, muito obrigado novamente pela oportunidade. Eu vim para a Amazônia em 76, assim que eu formei, né? 20 anos de idade, 21. Conheço boa parte da Amazônia, conheço 46 municípios do estado do Amazonas, para ter uma ideia, conheço muito a realidade e fico muito animado de ter acompanhado, né, ter conhecido como era essa região há 40 anos atrás e o que aconteceu de lá para cá. Né? E trabalhando no INPA, eu coordenei a parte de extensão, exatamente no sentido de colocar, né, o que eu vi a Amazônia de perto, eu comecei a ver de satélite, né? Apesar de ter uma formação agrícola, né, formado no estado de São Paulo e tal, mas vim para cá com uma outra visão de agricultura, como é que fazendo uma agricultura diferenciada, com plantas diferenciadas. E isso tudo, assim, a pesquisa tem um papel fundamental, porque tudo que nós tínhamos nos livrinhos aprendidos na universidade, quando chegava aqui, não dava certo, né? Para você melhorar o pH do solo, coloca 2 toneladas de calcário, ele vai de 4 para 6. Aqui ele vai de 4 para 4,6. Né? Então, assim, tudo que a gente via e aprendeu na escola, nós tínhamos dúvidas. E muitas vezes fazíamos por aqui, tínhamos resultados diferentes. Só para ter uma ideia do que é esse universo amazônico, com relação a uma realidade, e a pesquisa científica, sim, tem que ter uma informação, tem que gerar uma informação para construir política de desenvolvimento regional. E o INPA é um foco fantástico nisso aí. Né? Claro, então, eu acho que lá pelo INPA, só para ter uma informação geral, o setor que eu coordenei, principalmente quando o Dr. Adalberto era o diretor, né? Exatamente cuidando de questões de tecnologias sociais, cuidando da parte de patentes, empreendedorismo, e, mais que tudo, cuidando do Bosque da Ciência, que é uma área de visitação para todas as idades. Crianças a partir de 1 ano até idosos e militares e tal, tentando entender um pouquinho a Amazônia para fazer política, inclusive de segurança e governança regional. Perfeito. Obrigado, Carlos. Do primeiro ano aos 100 anos, junto com você na extensão do INPA. Adalberto, algum comentário final? Depois nós vamos parar a gravação. Quem quiser ficar para o cafezinho, apesar de já estar na hora do almoço, Adalberto. Não, Jacques.
eu queria só me juntar a você, fazer minhas as suas palavras e agradecer as belíssimas apresentações e intervenções que nós tivemos essa manhã. Né? Foi um jeito especial de começar essa semana desafiadora. Muito obrigado a todos.